O básico da Urban Jungle. Salve meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do básico, o que a gente vai ver? Desde que eu comecei meu rolê em 2019, lá no Instagram, Jardineiros Urbanos, e a ideia de criador de conteúdo digital, de levar todas as minhas experiências práticas e teóricas de cultivo, existe uma pergunta aí entre vocês que eu nunca consegui responder com a objetividade que eu gosto de fazer. Às vezes até muito objetivo, porque tem muita gente que me pergunta de tudo e muitas perguntas repetidas. Então, para facilitar minha vida, a objetividade sempre resolve. E essa pergunta é: Fly, me passa uma fonte, uma única fonte, onde eu possa encontrar descrição, visualizar espécies, visualizar famílias, gêneros e espécies, para eu conseguir bater aqui com a plantinha que eu tenho e entender um pouco mais desse mundo. Acontece que até hoje não existe uma única fonte, são várias fontes espalhadas na internet. Muitas vezes a gente precisa fazer um filtro para entender o que é realmente científico, com o crivo de conteúdo de qualidade. E, para piorar a situação, a maioria dessas fontes, a grande maioria, é em inglês. E essa tem sido a realidade de muitos de vocês que chegam até mim e gostariam de ter uma única fonte em português, tudo didático e fácil. Não existe. Ou melhor, talvez não existia até o presente momento. Notícia fresca, acabou de ser lançado aí no mercado mais uma obra do Harry Lorenzi com alguns parceiros. Harry Lorenzi, Úrsula Taveira, Folhas Raras, Marco Lacerda, Sítio e Jardim, e Débora Acosta, uma grande produtora brasileira de plantas de sombra e meia sombra. E eu já posso afirmar com boa certeza que este livro é possivelmente o maior e o melhor guia que podemos ter a respeito das Araceae, incluindo aí a Glaonema, Anthurium, Monstera, Philodendron, enfim. A gente já vai fazer uma avaliação técnica juntos a respeito da funcionalidade desta obra em relação às nossas expectativas. Manjo muito das expectativas da galera da Urban Jungle, seguidores do Fly, seguidores do Jardineiros Urbanos. Será que essa obra atende boa parte das nossas expectativas e responde essa pergunta que há tempos vocês fazem para mim e eu não consigo responder com a objetividade que eu gostaria? Para começar, o que é importante para a gente ter em mente é que o nome Urban Jungle, que é o termo mais popular mundialmente falando, e aí a gente pode traduzir para floresta urbana, selva urbana, é que esse termo, este conceito Urban Jungle, tem alta convergência com outros termos e conceitos conhecidos também, como plantas indoor e plantas para interiores, na tradução livre aí. Já de começo, aqui na capa, o nome é muito funcional e apropriado. A gente vai ter aqui, ó, Casa Verde, plantas para interior. Então, a partir do nome, a gente já tem aqui um sentido muito forte aqui para nossa necessidade, para as nossas expectativas. Um livro bem grosso, uma pequena bíblia, tem mais de 450 páginas. Eu já dei uma pesquisada aqui, são mais de 50 famílias diferentes, incluindo as Araceae. Lembram do gráfico? São mais de 50 famílias no mesmo nível do termo conhecido, nome dado à família Araceae. Dentro então dessas mais de 50 famílias, a gente vai ter os gêneros, que são uma porrada de gêneros, e eu suponho aqui que existam mais de 500 espécies, num cálculo rápido. Talvez até 600 espécies e um pouco mais, tá?
Eu não cheguei a contar nos mínimos detalhes, mas enfim, mais de 450 páginas, uma pequena bíblia. E aí, Fly, o que você achou? Vale a pena? Não vale a pena? Faz sentido para o nosso rolê? Atende às nossas expectativas? Responde a tal pergunta da fonte principal, única, toda mastigada, toda resumida, ilustrada, se possível? Para quem é do rolê da Zarace, eu posso dizer que é um caminhão andado, principalmente para quem está ingressando no rolê, gosta do tema ou até mesmo já está no nível intermediário aqui. A gente sabe muito bem que este rolê está contaminando outros rolês de cultivo de plantas, outras espécies, outras famílias, nessa nossa onda de falar o nome certo, reconhecer a planta pelo nome científico, a descrição oficial, a ID. Então, a partir disso aí, eu posso dizer que a nota aqui, ó, para quem é do rolê da Arace, é nota 9, só não é 10 porque a nossa sede pela busca de novas espécies é diária, constante, então esse livro aqui seria meio que infinito. Mas como ponto de partida nessa trilha da Urban Jungle, do cultivo indoor, de plantas para interiores, esse cara aqui está muito bem posicionado. Outro grande atrativo, grande parte das espécies que estão aqui, por ser plantas para interior, por ser modelo Urban Jungle, cultivo indoor, estão inseridas em um tipo de microclima. Lembra que a microclima? Relação de luminosidade, temperatura, umidade, tipo de cultivo. Eles estão mais ou menos inseridos, ou melhor, a grande parte está inserida no mesmo contexto de microclima. Existem aqui algumas exceções, cheguei a ver aqui umas suculentas, tipo sedum, alguns gêneros e espécies da família Crassulaceae. De qualquer forma, 90% aqui está lá num hábitat muito semelhante, principalmente no quesito luminosidade. Plantas de sombra ou meia sombra, literalmente plantas para interior. A gente sabe muito bem que hoje as espécies da família Arace são o carro-chefe do rolê todo, mundialmente falando. Mas a partir desta obra do Harry Lorenzi, da Úrsula Taveira, do Marco Lacerda e da Débora Acosta, a gente consegue ter uma projeção, um vislumbre aí do que pode ser de tendência no futuro. Não necessariamente as espécies que estão aqui, mas com certeza as famílias e os gêneros. Então vocês vão me perguntar, tem Begoniaceae aqui? Sim. Tem Marantaceae? Sim. Tem... vamos ver. Arecaceae? Tem Arecaceae. Tem a galerinha das pteridófitas, as samambaias, com certeza, tá cheio de chifre de veado aqui. Um grupo legal aqui de Platycerium. Como eu falei, são mais de 50 famílias. Precisamente, se eu não errei as contas, 51 famílias. Então eu vou fazer aqui um review, tentando ser o mais imparcial possível, para que vocês mesmos possam tomar decisão se esse livro funciona bem, se encaixa bem às demandas, expectativas e necessidades do seu dia a dia aí para o conhecimento das espécies, tá? Então, como eu falei, uma obra com mais de 450 páginas, Arace tem algumas centenas aqui, muito provavelmente é um dos percentuais maiores aqui da obra, tá? Dedicatória. Essa parte não tem como ser imparcial. Muito obrigado, muito agradecido. Débora Acosta, Harry Lorenzi, Úrsula. Passa rapidamente a parte técnica aqui. Vai ter uma apresentação com agradecimentos e tal. Estou aqui. Também não dá para ser imparcial nessa parte aqui, ó. Vocês conseguem ver onde está meu dedão. E aqui começa, ó, o índice.
São 8 folhinhas dessas aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui com vocês, ó. Arácea daqui e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Philodendron, olha isso aqui, gente. Até aqui, tá? Tenho certeza que vocês querem ter essa percepção. E aqui começa mais informações, aí. Acabou aqui, ó. Foram 8 folhinhas de índice. Aqui na introdução ainda eles dão dicas sobre iluminação, as qualidades de iluminação, né? Sol pleno, meia sombra, enfim, algo bem didático aqui. Nada que a gente já não tenha passado em outros episódios. Ele cita um pouco de algumas das famílias, palmeiras, begônias, samambaias e tal. Essa obra tem partes ilustrativas assim marcantes, que demarcam o livro, mais ou menos em relação a algumas famílias importantes. Então a gente começa aqui com o casal 20 das folhas raras, o Vinícius e a Úrsula e o Vinícius. E aí começa a parte de selaginela, que são as samambaias, as pteridófitas, né? Asplenium. Vou passar rápido também para não ter muito spoiler, né? Senão vai perder a graça. Platycerium. Alguém comentou a respeito dessa espécie aqui. Surgiu uma dúvida se a ID está correta. Eu não consultei ainda o pessoal, porque a gente desconfia que essa espécie aqui, provavelmente ela mesmo, seja o Elephantotes, né? E de repente está angolense aqui. E aí rolou uma certa dúvida se esse cara é o angolense mesmo ou não. Mas enfim, como o próprio Harry falou, ele já fez muitas reedições das obras anteriores e aí ele realiza correções e atualizações, né? Essa aqui é a primeiríssima edição. Ceropégia, Dischidia, Oia. Quem curte flor de cera, tem uma partezinha destinada às flores de cera. Aí. As páginas ilustradas dividindo certas categorias. Começam as aglaonema agora, as arácea, olha lá. Vamos sentir quanto a gente tem de arácea, hein? Aglaonema, aglaonema, aglaonema. Mais uma divisãozinha ilustrada. Alocásia. Agora vai começar o Anthurium, a partir dessa foto aqui do Harry. Foto ambientada. Ah, tem mais uma Alocásia aqui perdida. E começa Anthurium. Lá, lá, lá. Anthurium. Anthurium. Vocês já notaram aqui que é o esquema de álbum de figurinha com o nome científico, a foto de destaque da espécie, o nome popular. Aqui a gente tem características morfológicas. Essa parte é um resumo do que a gente costuma ver nas descrições, junto às essicatas, né, de detalhe de pecíolo, formato de folha, os termos técnicos, e tem cultivo também. Então cada espécie está sendo apresentada com o nome científico, a foto da espécie, o nome popular, características morfológicas e o cultivo. Padrão. Olha que funcional, hein? Estamos nos Anthurium ainda. Luxurians, bebê. Maximiliane. Ó, o cara que dá o nome ao complexo dele. Anthurium maximiliane. Esse pepeltado está contido neste complexo. Bastante Anthurium, hein? Reflexinervium. Carinha que eu mostrei algumas vezes aí, tem mostrado como ele está
se comportando na caixa estufa. Vocês notaram que ele ficou suspenso por um tempo e agora, recentemente, eu plantei. Que coisa maravilhosa que são as caixas estufas, né? Caixas de umidade, etc. Ainda Anthurium, galera. Tá bom, o que mais? Anthurium ainda. Caladium. Começamos aqui com Caladium bicolor. Aqui estamos nos Caladium. Palaciose. Até pouco tempo atrás eu tinha Palaciose como Palacioanum. E a ID mais correta é Palaciose aqui, ó. A obra feita a 8 mãos. Me ajudando aqui já. Cercetus mirabilis. Cirtosperma johnstone. Ela é caducifólia. Aqui no meu rolê já sumiu, desapareceu. Dieffenbachia. Epipremnum. Famosas jiboias. Omalomena. Monstera. E olha quem tá aqui. Para começar a sessão de Philodendron, Fly. E aí começa. Philodendron. Muito obrigado, Harry. Muito obrigado, Úrsula, por poder estar contido nessa obra que os plantoides aí estão decidindo se é ou não funcional para a realidade deles. Philodendron, Aplanatum, plantinha da hora, bem lenta. Biliesse, pronúncia correta, Philodendron biliesse. Penifolium. João Silve, um cara muito espetacular e especial, brasileirão. Até hoje eu só consegui ver o João Silve no sítio Roberto Burle Marx e no Plantarum, em mãos do Harry. Não são só espécies brasileiras, tá, galera? Eles fizeram um compilado, tem muitas espécies brasileiras. Eles fizeram um compilado das plantas que fazem sentido aí no nosso rolê, que se destacam aí no nosso rolê organicamente, ó. Tanto é que o Patrice, que não tem nada a ver com uma espécie brasileira, aqui, ó. Só pouquinha coisa de Philodendron, não acabou ainda. A Úrsula chegou pra mim, você quer ficar com Anthurium ou Philodendron? Aí eu falei, tem muita gente fanzoco e que autoafirma o querer por Anthurium, então eu vou pegar os Philodendron, coitados. Os fãs de Philodendron não são tão expressivos assim. Pronto. Rhaphidophora. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, que é a parte mais Spathiphyllum, Syndapsus. Vou acelerar um pouquinho aqui, porque Syngonium, Tomatophyllum, Xanthosoma, Zamioculcas. Perdão, gente, o gênero tem S, tá? Eu andei colocando sem S aí nos episódios do básico para Urban Jungle. E entramos na Zedera, que é da família Araliaceae. Edera. Tá? Então, olha só. A gente vai ter aqui muitas espécies para a gente desvendar, conhecer, aprender. Toda essa galera em algum nível coexiste no mesmo hábitat. Ó as begônia. As Begoniaceae. Aqui, ó. Em algum nível coexistem no mesmo hábitat. Tá? Já fiz algumas exceções no começo do episódio, que
pode dar conflito, tipo Crassulaceae sedum, assim. Vai precisar de mais sol. Cactos também, se você quiser ver florir desse jeito, ó. Esse cacto é de sol. Se você quer ver florir desse jeito e não estiolar, vai precisar de sol pleno, tá? Já os cactos de umidade, que também estão aqui, ó. Pseudorhipsalis ramulosa, coexiste também no mesmo hábitat. As Rhipsalis, queria fazer um episódio especial de Rhipsalis lá no Plantário. Vamos ver se o Harry me aceita. Rhipsalis é muito legal, hein? Tem muitas variedades. É um gênero que eu gostaria de explorar um pouco mais também no nosso rolê. Olha quantas variedades tem. São os cactos que curtem mais umidade e tal. Ó, esse sedum burrito eu tenho aqui. Fica na janela da cozinha tomando sol, tá? Ah, as Marantaceae. Aqui começa as Marantaceae, ó. Calathea, Tenante. Vocês vão poder ver aqui quais as espécies que eram antes consideradas Maranta ou Calathea e que atualmente se atualizaram como Tenante. Gepertias também, que também supostamente tinham outros nomes de gênero. Esse livro com certeza está o mais atualizado possível. Muita Gepertia, hein? Maranta, Stromante. Temos ficus também no rolê, olha só que legal. Lembrando que ficus também, para um bom desenvolvimento, vai precisar de um solzinho, tá? Solzinhozão, na verdade. As Peperômias são Piperaceae, família. Tem uma galera muito legal também, assim como as Begoniaceae, assim como os Rhipsalis. Eu gostaria de explorar um pouco mais na medida do possível. E assim foi mais um episódio do O Básico da Urban Jungle, o melhor e mais atualizado guia das plantas de interior, uma produção totalmente nacional, e já tem plantóides gringos querendo ver a forma de receber esse livro. Vou ficando por aqui, meus queridos plantóides, e até o próximo episódio do O Básico da Urban Jungle.